Majestoso só tu és santo. Poderoso és, Senhor, tremendo e santo és. Majestoso só tu és santo. Jesus, muitos dizem que acreditam na cruz, mas não querem abandonar os desejos que o mundo oferece. Não querem o adorar como realmente ele merece. Por isso é tempo de mudar e reconhecer que ele é Deus e outro igual não há. Tremendo e santo és, majestoso só tu és santo. Poderoso és, Senhor, tremendo e santo és, majestoso só tu és santo. Paz, oração e união. Estamos aqui em mais um programa do Ministério Restauração,
pela Abrace, onde a gente fala um pouquinho da educação, né, irmã Aline? Paz, Senhor, irmã Cláudia. Paz, Senhor, a Senhor. todos que estão videologados conosco nesta tarde de sol, né, irmã Cláudia? Muito agradável, Graças a Deus, o sol sorriu para nós. Mais um dia, que coisa boa, né? Glória Tá quentinho, a Deus. não tá tão frio. E estamos chegando, então, com mais uma programação para falar sobre educação com você. Glória a E Deus. qual é o assunto de hoje? A importância da rotina. Nós já tivemos, né, esse tema em um dos nossos programas, algumas segundas atrás, e não tem como esgotar o assunto, né? Porém, a gente entende que ficou muitas coisas a serem ainda conversada, aprendido. Então, a gente trouxe novamente a irmã Débora, né, nessa tarde, ela estará conosco. Glória a Deus. Né, por ligação, mas estará conosco para falar sobre esse tema, a importância da rotina. Como é importante, né, irmã Cláudia? Amém. A gente estabelecer uma rotina. Até nós adultos, né? Tanto para nós adultos, isso nos organiza muito. Com certeza. E organiza o nosso dia, faz dele mais produtivo, né? Quando nós temos uma rotina, a gente tem uma organização. E isso faz toda a diferença no nosso dia. A gente consegue produzir e é tão satisfatório. Eu conversava com uma irmã outro dia a respeito disso. É tão satisfatório a gente estabelecer metas naquele dia. Com certeza. Né? Organizar o nosso dia e ver, ao findar o dia, que a gente conseguiu atingir aquelas metas. Como é satisfatório, né? Verdade. Nos organiza, né? Ter um horário para acordar, o horário para comer, o horário para separar para o nosso devocional, um horário para a gente ter, para organizar o almoço, organizar a casa. Isso é extremamente importante. E, claro, hoje nós estaremos falando a respeito da importância da rotina para as crianças, mas dizendo, né? Lembrando que sempre é importante o exemplo. Com certeza. Sim, a criança ela reproduz muito aquilo que ela vê ao seu redor, os adultos. Então, é muito importante esse tema. Fique conosco, ligadinho até o final da programação. Você que tem alguma dúvida, se quiser deixar aí no site, aí no chat, fica à vontade para fazer as suas perguntas. Dentro do possível estaremos respondendo, né? Nós, irmã Débora. E aquilo que nós não soubermos, nós estaremos então pesquisando, procurando para poder sanar então as dúvidas. Né? É importante fazer o que nesse momento, irmã Cláudia? Divulgar, né? Divulgar, fazer as perguntas, interagir tirar no as chat. dúvidas. Né? Não nos deixar sozinha nessa tarde, compartilhar. Eu já compartilhei Glória a Deus. no meu status. E eu quero te convidar também, você a compartilhar nesse momento esse link, a fim de que outras pessoas tenham conhecimento da importância da rotina, né? Tanto ao adulto quanto para a criança. Quanto é importante, vamos aprender juntos. Convide, então, os parentes, os amigos, colegas, quem sabe, de faculdade, para aprender nesta tarde juntamente conosco. Compartilhe e deixe o seu like. O seu like. Seu joinha, que nem diz as joinha. crianças. Eles adoram, né? O dedinho. Glórias a Deus. Glória então, a Deus. Participe conosco. Nós não queremos ficar sozinhos. Então, nos saúde aí pelo chat. Paz, oração e união. Amém? Amém. Então, só lembrando que a Abrace é a Associação Brasileira de Assistente Social e Cultural e Educacional Restauração. E o nosso pastor presidente, quem é, irmã Aline? Pastor Humberto Schmidt Vieira. Glória a Deus. Glória a Deus. E a sua esposa, irmã Ana Schmidt Vieira, é a presidente da Abrace, né? Da Associação Brasileira Abrace. E o nosso irmão Neymar, que é presbítero, se eu não me engano. Exato. Ele é o nosso vice-presidente. É o vice, né? Dirigente das nossas escolas Abrace. Glória a Deus. Deus abençoe o Neymar, né, irmã? Que tem nos apoiado bastante, né, irmã Aline? Que é um trabalho bem
difícil assim de reestruturar, organizar. E neste período aí se volta ou não volta, né? Exatamente. Então a gente tem que estar em constante oração para que Deus venha fazer o que melhor é para ser feito para as nossas crianças, né? Verdade. E eu quero também deixar dito aqui que a gente às vezes repete os assuntos porque são pessoas, irmãs, videolegados, que nos pedem para repetir, para falar mais, né? Temos outros assuntos que de repente a gente vai retornar porque estão surgindo perguntas. Exatamente. Então não é porque a gente quis voltar àquele assunto, né? Então é muito importante, se você tem ideias, tem dúvidas, participe para a gente organizar então a programação, as próximas programações. Exatamente, isso mesmo, irmã Cláudia. Para nós é muito importante a participação de vocês e também as sugestões, né? Colocar no chat sugestão de atividade, de temas que a gente pode abordar. Vocês que, né, querem, a gente vai fazer conforme as necessidades, Isso. conforme aquilo que a gente vê que é de interesse, né, do público aprender. Então, coloque aí sugestões para os próximos programas, aquilo que você gostaria de entender melhor, aquilo que você tem dúvida, né? E a gente vai, então, procurar elaborar programas, chamar pessoas que já estudaram a respeito dos temas e trazer, então, e sanar estas dúvidas. Vai ser uma bênção, uma satisfação para nós, né, irmã Cláudia? Glória a Deus também, o nosso diretor de comunicação, não lembro se a irmã chegou a comentar, pastor Paulo Roberto dos Santos, né, o diretor de comunicação. Glória a Deus. E nós estamos localizados, né, em Brasil, cidade de Porto Alegre, e né, no bairro Floresta, Avenida Farrapos 312. Nesse momento você ficará então com a vinheta e logo após nós estaremos retornando já com a entrevista com a irmã Débora Alba. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Graças, Jesus. Aí vou fazer a oração. Tremendo e santo és, majestoso só tu és santo, poderoso és, Senhor, e outro igual não há. Tu és digno de honra e de glória. O universo é pequeno perto de tua glória. Foi por nós que morreu em uma cruz. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és digno de honra e de glória. O universo é pequeno perto de tua glória. Foi por nós que morreu em uma cruz. Louvado seja o teu nome, Jesus. Adorado seja o teu nome, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Agora você e sua família podem ter um plano de saúde. Venha conhecer o plano de saúde da Abrace Restauração, em parceria com a Polimédica Saúde. Nossa cobertura é bastante abrangente. Consultas e exames nas mais diversas especialidades médicas. Atendimento médico de urgência e emergência 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Atendimento odontológico com inúmeros procedimentos e pronto-socorro dentário 24 horas. Extensa gama de exames cobertos totalmente pelo plano de saúde, sem carências, sem limites de consulta. Rede credenciada em Porto Alegre e região metropolitana. Excelentes serviços de medicina diagnóstica e valores bastante acessíveis. Faça já o seu contato com a Abrace Restauração pelo fone 051 3286 3831.
Glória a Deus. Primeiramente, queremos dar o nosso forte abraço, a nossa saudação aos videologados. Depois vamos estar fazendo uma oração para todos que estão videologados, para nós que estamos aqui e para os nossos queridos irmãos também. Aleluia. Um forte abraço, então, para Solange Teixeira, de Catuípe, a Eliane Rosa, a Débora Rodrigues, a Aline Vieira, a Adriana Espíndola, Andréia Silva, Mara Oliveira, Simone Alves, Kathleen Melo, Rita de Cássia Silva Prado, Franciele Santos, Caiane Nerves, Ivane, eu, Miriam Machado. Um forte abraço, que Deus venha abençoar todos vocês. Glória a Deus. Que bênção, né, irmã Cláudia? Muitas abraços aqui. Glória A irmã a Deus. Eliane, Deus abençoe. Que bênção, né? A irmã Kathleen. Andréia, cooperam na Escola Abraço e Pampa. A irmã Mara Oliveira. A Kathleen. A irmã Kathleen, da Abraço Ilha do Pavão. Irmã Rita, que hoje não está conosco, né? Mas se Deus quiser, semana que vem já estará novamente aqui conosco. Deus Glória abençoe a irmã Deus. Rita, que trabalha na Abraço e Partenon. Glória a Jesus, que maravilha, bênção de Deus. Então, irmã Cláudia, vamos orar? Vamos orar, então. Vamos orar. Deus santo e poderoso, Deus Senhor, de poder. diante da Tua presença nos chegamos Age, esta Deus, tarde, com Teu Deus, te poder, agradecendo, Pai, Senhor, em todos pela os oportunidade, lares, em Senhor, todas que as temos, casas. Senhor. Que o Deus, de Senhor venha, aprender, Senhor, Senhor, derramar de do Teu compartilhar, poder, ó Senhor, Deus Deus, de com poder. cada irmã que está videologada, Haja, Senhor, Deus conosco. santo. Deus Haja, santo e Deus poderoso, santo. abençoa, Senhor, as escolas, Deus de Senhor, nós te poder, pedimos Deus nesta de tarde, poder. Senhor, abençoa as nossas irmãs, Senhor. Glória a Deus. Cada, Senhor, educadora, cada colaboradora, Jesus, Senhor, das refreste, escolas Abrace, Senhor, Senhor, que o Senhor venha protege, fortalecer, Deus, em Tira, nome de Senhor, Jesus todo o Cristo. mal, Abençoa, todo Senhor, vírus, ó a vida Pai, do irmão da Neymar, saúde, Senhor, ó abençoa cada Deus de videologada, poder. Senhor. Esta Deus programação, Deus, toma em santo. tuas mãos, Senhor, e estabelece, Senhor, o Glória teu a querer. Deus. Abençoa também a vida da irmã Débora Alba, Senhor, que mais uma vez, Deus Senhor, de aceitou o poder, convite Deus de de estar poder. conosco aqui, Senhor, compartilhando, Senhor, aquilo que ela tem Glória a recebido de Deus. conhecimento. Deus, contempla também, Senhor, os pedidos de oração, Senhor, as necessidades, Senhor, de cada irmão, Senhor, que está, Senhor, conosco Deus nesta maravilhoso. programação, Graças te Senhor, e damos, ó trabalha, Senhor, em favor dos teus Deus filhos, santo. Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, e colocamos tudo diante de ti, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos conversar com a irmã Débora Alba nesse momento. Glória a Jesus. Vai ter que ser por ligação, né, irmã? Amém, mas Irmã é bênção, Cláudia, né? porque ocorreu um imprevisto, mas é bênção de Deus, né? Vamos ter a participação, então, da irmã Débora e vamos conversar sobre este assunto que é de extrema relevância. Paz, Senhor, irmã Débora. A paz do Senhor, Aline. Paz, oração e união a todos os nossos irmãos que estão videologados, todos Glória a os ouvintes que Deus. estão conosco nesta tarde. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmã Débora, estamos aqui em mais um encontro, né, do programa Abraço e Restauração para falar sobre este assunto, né, mais uma vez, agora a importância da rotina parte 2, tendo em vista que muitas coisas ficaram a ser abordadas ainda. Então, a irmã tem liberdade, a gente pode relembrar alguns pontos importantes, né, da primeira parte que tivemos, sobre o que é rotina, né? Iniciando com... Sim, realmente, agradeço, né, novamente a oportunidade de estar aqui conversando com você, compartilhando, trocando, né, conhecimento, né, referente a esse assunto, né, que está tão latente agora nesse momento que a gente está vivendo, né. A gente pode retomar, como a irmã falou, alguns pontos importantes, né, o que seria a rotina, né. A rotina nada mais seria do que um conjunto de ações, né,
que com uma certa frequência você realiza, né, diariamente ou semanalmente, mensalmente, né, que seria, de certa forma, algo meio que fixo, né, no seu dia a dia, né. Nós conversamos também que a rotina ela é importante para a questão da criança, para o seu desenvolvimento, para a questão da sua autonomia, desenvolvimento da sua autonomia e também para a questão da sua própria segurança, né. Acredito que nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, nós comentamos no outro encontro, né, que uma das coisas que deu uma certa desestabilizada foi na rotina das pessoas, né. Muitas pessoas se desorganizaram, né, não conseguiram manter, né, obviamente, não tem como manter a mesma rotina que se tinha antes da pandemia, né, mas é importante que a gente venha manter, sim, uma rotina, né, venha procurar manter pelo menos os principais pontos, né, que seria o sono, a alimentação, né, as questões das atividades que secular, no caso, tanto do trabalho quanto da escola, né, e a nossa vida pessoal com Deus, né, o nosso devocional com Deus. É importante que a gente venha ressaltar que agora, passando mais tempo dentro de casa, certamente a rotina ela tem uma certa flexibilidade, né, a gente vai tentar se organizar com os horários, né, para determinadas situações do dia, para determinadas ações do dia, para que a gente consiga ter êxito e ao final do dia a gente vê que aquele dia teve uma certa produtividade, né, porque se a gente não se organiza, passa as horas, passa o dia, daqui a pouco a gente vê que a gente não fez praticamente nada, né. Então é importante que nesse momento que a gente está mais dentro de casa, que a gente se organize também e não deixe de lado a questão da rotina, né. Nós comentamos no encontro anterior que para a criança ela traz segurança, porque vai antecipar para ela já sabendo o que vai acontecer logo em seguida, né, vai trazer segurança para ela não vai ficar instável, né. Isso lá na escola a gente percebe diariamente, né, no período que a gente está recebendo as crianças, né, como é importante tu manter aquele momento bem rígido mesmo, né, ter os horários bem fixos e ter uma organização para que a criança vá se acostumando com aquele ambiente, né, e vai sabendo o que vai vir logo após cada momento, né, então ela já vai conseguir ter uma certa confiança, uma certa segurança, né, então isso lá na escola é muito importante, né, e a gente traz para o nosso dia a dia e para a nossa realidade de agora, né. Imagina a desorganização para o cérebro de uma criança nesse momento, né? Então é importante sim que a gente venha manter essa rotina, venha manter e se organizar, né? Nós comentamos bastante sobre essas questões, né? Eu acho que a gente podia focar em talvez auxiliar os pais, né? Com dicas de como organizar bem essa rotina dentro da sua realidade, obviamente, né? Eu me lembro que a irmã me trouxe um caso que eu fiquei bem pensativa, né? Que realmente é bem corriqueiro, né? Lá na minha escola também a gente ouve, às vezes, alguns relatos assim, de que as crianças estão indo dormir bem mais tarde, né? Sim, e acabam, às vezes, passando muito mais tempo na frente da internet, na frente de um celular, de um computador, né? Que isso não é muito bom para o seu desenvolvimento, né? É óbvio que a gente precisa delimitar o tempo, né? Para que essa criança possa estar na frente de telas. A gente sabe que crianças de 0 a 2 anos é zero telas, não tem nenhum momento, né, de contato, né, e às vezes a gente acaba vendo que os pais utilizam que como uma estratégia ali, né, para tentar conseguir fazer as coisas do dia a dia, né, e aí a criança acaba ficando muito tempo na frente da televisão, ou talvez na frente de um celular, ou de um computador, e isso vai causar sérios prejuízos futuramente para essa criança, né. Então, agora, nesse momento, vamos pensar, né, como que a gente poderia auxiliar esses pais, né. Nós comentamos no encontro anterior para que esses pais viessem juntamente com as crianças, montar essa rotina, né, para que a criança venha fazer parte desse momento, que a criança venha se sentir acolhida nesse momento da família, né, e fazendo parte desse momento, construindo junto com seus pais ali essa organização, né, isso é importante para ela também. Então, nós comentamos sobre a questão de, quem sabe,
é bom para a criança ela visualizar, né? É muito importante a questão do visualizar. Então, Sim. quem sabe fazer, né, a questão ali um calendário, talvez, fazer desenhos, enfim, vai da criatividade de cada um, né? Fazer um relógio ali, né? Fazer um varalzinho na casa, botar algumas imagens, né? Agora é o momento do alimento, da alimentação, os alimentares, né? Irmã Débora, vale ressaltar, né, como a irmã tocou no ponto da criatividade, nós temos uma ferramenta ao nosso favor, né, nos dias atuais que auxilia bastante, né, quem está pensando aí, nossa, mas eu não tenho criatividade, eu não sei como fazer, não sei o que fazer. Tem muita coisa na internet, né, irmã Débora, que a gente pode, então, pesquisar. A irmã está falando a respeito de mostrar, então, o dia, né, como será os momentos, a rotina, né, através do varal, através do relógio. E aí quem não tem, né, muitas ideias, assim, pode estar procurando esses recursos, assim, a forma de montar, de construir, por intermédio da internet, né, só para acrescentar. Nesse momento a internet, né, a tecnologia é nossa aliada, né? Então, a gente tem que usar ela sempre pelo lado positivo, né? Isso, sobre a questão da criatividade, uma vez eu vi, foi uma colega de trabalho, assim, que ela fez e foi muito legal, assim, na escola, né? Isso pode ser reproduzido para dentro de casa. Ela fez um varal com as crianças onde ela utilizou material reciclado, né? Então, por exemplo, ali na hora da higiene, ela pegou uma caixinha da pasta de dente e colocou ali, né? Na hora da alimentação, ela pegou algumas embalagens, assim, que representavam alguns alimentos e colocou ali, sabe? A leitura, tudo ela foi fazendo, assim, juntamente com as crianças e utilizando materiais do dia a dia, sabe? Então, agora vale muito a criatividade, com certeza, né? A internet ajuda, essas questões de materiais não estruturados, materiais que estão à disposição dentro da própria casa, né? Exato. É muito importante e é válido, né? Então, a criança fazendo parte junto, né? Para poder convidar ela para ela pensar o que poderia colocar aqui. Agora é hora do alimento. O que a gente pode colocar aqui? Então, sempre está envolvendo a criança nesses momentos. É muito importante. Vai ser algo bem prazeroso para a criança e para a família, com certeza. E, além de tudo isso, vai auxiliar essa família, né? Porque o que a gente acaba percebendo, assim, né? Antes da pandemia, né? Se a pessoa não tem, de certa forma, uma organização na sua rotina, ela vai estar sempre estressada, né? E com criança, ela precisa ter uma rotina, ela precisa de um planejamento, né? Ela precisa de uma organização, porque senão ela vai estar sempre estressada, porque não vai conseguir dar conta de fazer as coisas, porque na correria, né, tu vai querer fazer com que a criança não demore tanto, que seja rápido, que não seja demorado. E às vezes a criança, no seu ritmo, conforme a sua idade, ela vai responder conforme o seu tempo, né? Cada criança vai ter o seu tempo, né? Então, se a pessoa não tiver uma organização nesse momento, o que vai acontecer? Vai gerar estresse, vai gerar brigas, vai gerar choro, né? Vai gerar todo um desgaste desnecessário. Agora, se já houver uma organização previamente, né? Claro, nós já comentamos sobre isso. É uma questão de uma organização, planejamento. Assim como nós, professores, temos um planejamento diário para as aulas, a gente sabe que é flexível, né? Vai mudando, né? Conforme situações, enfim. Mas ele precisa existir, né? E não podemos deixar de ter essa organização, né? Precisa ter esse planejamento para se manter essa rotina. E uma questão importante também é referente aos espaços que a gente vai estar organizando, que agora a gente está dentro de casa, né? E quem tem criança pequena, eu agora com a Betina, que tem 1 ano, a segurança do espaço dentro de casa é muito importante, porque se a gente organizar um espaço adequado, com segurança, para essa criança poder estar ali, ela vai estar brincando. Às vezes ela não vai precisar nem da sua companhia, ela brincando sozinha, ela vai estar se desenvolvendo, vai estar aprendendo no tempo dela, né? E você vai estar conseguindo se organizar nas suas demais tarefas do dia a dia. Eu observei outro dia e eu achei, assim, fantástico. A Betina brincando, assim, ela estava sozinha e eu fui ver, assim, o que ela estava fazendo, ela estava muito quietinha.
E aí eu fui olhar e disse assim, o que será que ela tá fazendo, né? Eu tava fazendo outra coisa, assim, e ela tava brincando ali quietinha. Daqui a pouco eu fui olhar, ela tava colocando a tampa de uma caneta hidrocor, a tampinha da caneta, tirando e colocando, tirando e colocando, tirando e colocando, tirando e colocando. E tirando quantos e colocando. anos quantos anos a Betina tá, irmã Débora? Ela tá com 1 ano, irmã, 1 ano e 1 mês. Imagina! Ela ficou horas ali, né? Ela ficou um bom período, né? Não muitas horas, Descobriu obviamente, algo novo, né? Enfim, ela tá nesse período, assim, do encaixar as coisas uma dentro da outra, né? Então, eu já percebi várias vezes ela fazendo esse movimento, e aí ela olha, ela vira, sabe? Então, assim, se a gente proporcionar um espaço adequado, materiais, né? Para que a criança possa estar brincando ali, brinquedos adequados, né? Que não vão gerar... Obviamente, a caneta hidrocor ali não era um material muito adequado, né? Uma caneta bem grossa, mas mesmo assim ela pegou ali dentro do meu estojo, que não era um material que eu tinha separado, né, para ela brincar, né, porque ela poderia estar riscando ali, que não teria problema nenhum, mas ela poderia enfiar dentro do olho, alguma coisa assim, né. Claro que é uma canetinha hidrocor com ponta grossa, alguma coisa assim, né, mas mesmo assim não é um material adequado para essa faixa etária. Mas eu achei incrível que ela ficou um tempão ali, sabe, ela ficou quietinha, ela nunca fica tanto tempo quietinha, né. Eu disse, ela tá aprontando, né, eu olhei assim. Aí eu fui ver, ela estava de costas, e eu disse, o que ela está fazendo? Aí eu fui olhar, ela estava brincando, sabe? Então, são coisas bem simples, irmã Aline, que a gente pode estar organizando, materiais até do próprio cotidiano da gente, da casa. Já várias vezes eu já organizei um espaço para ela brincar, agora estou procurando organizar também mais espaço para ela, como ela está aprendendo a para que ela tenha essa liberdade, né, de no tempo dela ali fazer as suas conquistas, né, mas esse ambiente precisa estar organizado. Então isso também vai facilitar a rotina para os pais nesse momento. Se você organizar um ambiente adequado, com materiais adequados, a criança muitas vezes ela só precisa saber que tu tá ali, ela vai olhar às vezes pra ti ali, né, vai dar umas risadinhas, né, que nem a Betina faz, né, dar umas risadinhas e continua ali brincando. Né? É óbvio que nós, como adultos, temos que estar ali sempre supervisionando, mas tem momentos que eles estão brincando sozinhos, não precisa da nossa interrupção, digamos assim, na palavra, né? Então, tá sempre interrompendo, assim, talvez a brincadeira dela, faz assim, faz assim, não, eles mesmos vão construindo, eles mesmos vão descobrindo, né? Então, isso facilita bastante também para a questão da rotina, né? Você organizar um espaço adequado, você organizar os materiais adequados, para que essa criança possa estar brincando, né? Agora nós montamos aqui em casa um espaço para ela em livros, né? Nós compramos alguns livros da Ramos da Videira ali, e eu fiz uma assinatura também de livros cristãos para ela, né? Então cada mês vem um livrinho, né? Claro, sempre, né, conforme a faixa etária da criança. Nesse momento ela está com 1 ano, então livros adequados, livros de pano, livros com as folhas bem mais grossas, porque obviamente as folhinhas mais fininhas, né, ela vai rasgar com certeza, né, então o investimento não vai ser tão, vai ser colocado fora, né, então a gente tem que cuidar dessas questões dos materiais também, né. Então, irmã Débora, a Betina está, então, montando uma biblioteca em casa? Tá montando uma biblioteca. Agora ela tem uma bibliotequinha dela ali, bem pequenininha, ali, com alguns livros. Estamos sendo montados aos pouquinhos, né? Sabe que em outro programa nós falamos a respeito da importância da leitura, né, para a criança. Então, imagina o crescimento que ela vai ter, né, no vocabulário, na imaginação, a criatividade, né, desde o primeiro aninho de idade, tendo contato com um livro, como a irmã disse, um livro adaptado à idade dela, né? Imagina a riqueza, né, do vocabulário, o desenvolvimento dela de modo geral, né? Vai ser algo fantástico. Então, é muito importante os espaços que a irmã está passando, né, essa dica de montar esses espaços e não esquecer do espaço da leitura, então, né? Porque, como a irmã Cláudia trouxe no outro programa, livro também é um brinquedo, né? E é um brinquedo que desenvolve muito a criança, apesar de, mas o meu filho não sabe ler. Mas ele lê as imagens, né? Ele vai construindo. Até o folhear, né? Até o folhear. Então, é uma motricidade. Então, é de extrema importância, sim, montar estes espaços, porque logo adiante, né? Algumas coisas logo ali nós vamos ver e outras a longo prazo, mas que
que serviu, sim, para o desenvolvimento da criança, né, de forma espetacular. A irmã tem liberdade para continuar. Não, com certeza, e eu fico vendo agora, estudando mais essa questão dos bebês, né, porque muitas vezes os pais ficam dizendo, não, o que vou fazer com o bebê, né, daí acaba deixando o bebê muito tempo ou no carrinho, ou talvez naquele cercadinho, ou muito tempo que os pais se querem proteger, né, eu sou mãe agora, eu também quero proteger minha filha, mas ela precisa de espaço, ela precisa de movimento, ela precisa conhecer e explorar, né, esse mundo que está em volta dela, né, é importante para ela, né, então a gente organizando, né, de forma segura esses espaços, para que eles possam estar se desenvolvendo, vai ser muito importante. E a questão da rotina, irmã Aline, o que eu percebo muitas vezes é que os adultos que acabam desistindo de manter essa rotina, porque ela, de certa forma, dá trabalho, né, então, a pessoa precisa de uma certa organização, né, de um certo disciplinamento para fazer essas coisas, porque para a criança está aprendendo. Então, ela vai absorver de nós somos o exemplo. E em questão até mesmo da leitura, se eu não estiver lendo, obviamente, eu oferecendo é muito bom, é importante, mas eu também tenho que ser modelo, então ela também tem que ver eu lendo, né? Então, isso vai motivar ela a querer ler, né? Agora ela está nessa fase de falar, ela fala coisas assim, claro, na maneira dela, né? A gente até acha engraçado muitas vezes, porque a gente não entende, mas chega a ser engraçado, mas ela está na frente do livro ali, muitas vezes, e ela está ali, conversando com o livro, ela está vendo as imagens, tem letras, tem imagens, ela bota na boca, ela levanta, bota na cabeça, ela senta, enfim, ela está explorando o livro da maneira dela, né? Ela é um bebê. Se um bebê faz isso, imagina para as outras idades, né? Para os maiores. Então, é tudo uma questão da gente se organizar, da gente ser um exemplo para a criança, da gente oportunizar para essa criança esses momentos, esses espaços, né? E tudo vai facilitar, né? A rotina em si, ela vai fluir se a gente conseguir se organizar e se a gente conseguir manter uma disciplina de nós mesmos, colocarmos ela em prática, porque a criança vai esperar muitas vezes de nós o exemplo, né? Então, isso é muito importante. Nesse caso que a irmã trouxe, né? Na verdade, eu trouxe num outro programa de um aluno que a mãe se interessou muito por esse tema que nós estamos abordando hoje, em razão da criança, ela tem 3 anos, em razão desta criança estar dormindo às 5 da manhã diariamente, né? Eu acho que seria bom a gente retomar esse ponto, irmã Débora, porque é algo que está acontecendo, né? Não só com esta criança, mas com muitas outras, né? As famílias acabaram realmente se desorganizando bastante, porque quando a criança está na escola, ela tem já uma rotina estabelecida, né? Acorda ali por volta das 7, 7h30 da manhã, logo em seguida está na escola, toma o seu café, tem o momento da atividade, tem o momento do brincar no pátio ou brincar livre em sala de aula, tem o momento da higiene, né? Então, tem vários momentos, assim, que organizam essa criança, ela já está habituada, já está acostumada, e como nós tratamos, quando sai desta rotina, né? Sai daquilo que ela está acostumada, causa até uma ansiedade, uma agitação, porque saiu fora daquilo que ela está habituada a fazer, né? Então, muitas famílias estão nesse momento assim, acabaram se desorganizando em razão da pandemia, as crianças já não têm mais um horário para acordar, já também não tem horário para dormir ao certo, então dorme 2, 3, 4, 5 da manhã, como é o caso deste aluno, né? De 3 anos de idade, dorme 5 horas da manhã, provavelmente acorda lá pelas 11, né, por volta das 11 da manhã, vai almoçar, quem sabe, às 2. Então, imagina todo o prejuízo que tem, né, acarretado, inclusive, para a família, né? Porque se não fosse assim, a mãe não teria procurado e não teria pedido ajuda. Isso, né? Não teria procurado, não teria se interessado pelo tema. Se fosse algo que estivesse confortável para a família, né? Então, irmã Débora, a gente poderia falar um pouquinho a respeito disso, né? Como as famílias se organizar nesse momento de pandemia, né? Se mantém ou não mantém. É claro que a gente sabe que a rotina ela deve ser algo também, né, flexível, não algo engessado, mas é necessário que se estabeleça uma organização. Então, gostaria que a irmã falasse um pouquinho a respeito disso, né? Para que
os ouvintes, aqueles irmãos que estão videologados, venham compreender, né, como organizar uma rotina, quais horários, né, o que é de importância. A gente já falou dos espaços, mas como organizar essa rotina? Sim, com certeza. Imagina, a criança tem 3 anos, é isso? 3 anos, M1. Imagina, Muito ela é pequena. muito nova, né? No caso ali, a responsabilidade é dos pais de manter uma organização para essa criança, porque nesse momento a criança ela está construindo o entendimento do dia, da noite, e nessa forma como está sendo conduzida, a criança não está tendo uma organização. Então os pais precisam se organizar. Até a questão, como nós falamos anteriormente, sobre a questão do uso de telas, né? Muitas vezes os pais acabam no período noturno deixando a criança mais tempo, talvez, na frente ali do computador, da televisão, enfim, celular. E essa luz, essa emissão que vai fazendo para o cérebro da criança, vai trabalhando lá no cérebro e vai fazendo com que ele fique ativo, né? Então, na hora que chegar o sono, que é a hora para dormir, a criança não vai estar com sono, porque aquela luz, gera uns estímulos para o cérebro da criança e ele vai ficar ativo, até com que ele venha se organizar para dormir vai demorar. Então, quem sabe essa família ou demais famílias que estão tendo problemas mais ou menos nessa área, no período mais noturno, a gente vai tentando já fazer uma movimentação mais tranquila, né? Já vai fazendo uma organização noturna, a janta ali, né? Tem a questão do banho também, que relaxa bastante, né? Banho, a janta, né? Vai escurecendo o ambiente, né? Vai deixando a casa mais silenciosa, né? Vai organizando já o espaço onde a criança vai dormir e deixar o ambiente mais, quem sabe, levar um livrinho, contar uma história bíblica, fazer uma oração com a criança naquele momento, já manter algo fixo, que ela sabe naquele momento ali que ela vai estar dormindo, a gente vai fazer todo aquele ritual ali que vai encaminhar a criança para dormir, né? Vai botar uma musiquinha de fundo para que a criança venha estar relaxando, né? Tudo que a gente vai organizando para que ela já venha estar entrando nesse ambiente, né? Para estar descansando, enfim. Muitas vezes, como eu comentei anteriormente, o que acontece? Os pais cedem, né? Daí não quer dormir, daí não fica insistindo ali, sabe? Obviamente, a criança, ela demonstra sinais de que ela está com sono, sinais de que ela está cansada, né? Mas nesse momento a gente já está vendo, a criança está às 5 horas da manhã, né? Já passou, né, o momento da criança estar dormindo, a criança dorme cedo, né? Enfim, cada família vai se organizando dentro da sua rotina, mas acredito, né, pelo menos para nós aqui em casa, 10 horas é o limite, né? Para que a Betina já esteja na cama, né? Então, passando disso, já está muito tarde para ela. É obviamente que dentro da rotina, dentro da organização do dia a dia de cada um, às vezes a gente não consegue cumprir exatamente com aquele horário. Mas é importante, sim, que o adulto venha se organizar e venha manter, porque vai partir dele o exemplo, vai partir dele essa ação. A criança vai estar ali esperando pelo adulto, né? Não vai, muitas vezes, partir dela. Talvez até um pouco de tão cansada que ela esteja, ela vai começar a ficar irritada, né? Quem sabe vai até gerar nela, assim, irritação, questão até de brigar com os pais, alguma coisa assim, porque ela vai estar irritada, ela está com sono, às vezes ela não consegue se organizar e saber aquilo que ela está sentindo naquele momento, né? Então, cabe aos pais, nesse momento, assumir essa posição de pais, né? E colocar essa criança, né, dentro da sua rotina, organizar ela para que ela possa estar descansando, que ela possa estar também tendo momentos prazerosos ali, né? Porque imagina todo dia, né? Talvez o pai insiste, na hora de dormir agora, daí sempre aquela briga, aquela função, né? Então, vai ser cansativo para os pais e também vai ser um estresse para a criança, né? E não é necessário ser assim, né? Então, se a família conseguir se organizar, né? Nós comentamos sobre a questão de organizar junto com a criança, né? Naquele dia a gente tem 24 horas dentro daquele dia. Tantas horas a gente vai se organizar. Ó, o ideal é que a criança durma, conforme a faixa etária vai mudando os horários, né? Mas em torno de 8 horas, geralmente para o adulto, né? As crianças 10, 12, bebê, né? Um pouquinho mais, né? Então tem as questões da faixa etária, né? Mas é importante que ela venha estar dormindo esse período. E assim como a irmã falou, ela vai dormir às 5 horas, daí acorda às 11, daí almoça. Já desorganizou toda a rotina dela da manhã, né? A questão do café, né? Agora, o momento não tá de pandemia, a gente está com a família, é o momento a gente olhar para aquela criança. Muitas vezes, durante a rotina normal, assim,
na correria do dia a dia, acabava não se tendo aquele olhar mais voltado para a família, para casa, para os filhos, enfim, né? Agora é o momento da gente conseguir se organizar, da gente ter esse momento, da gente organizar um devocional, juntamente com a criança, logo que acorda de manhã, já estabelecer as prioridades daquele dia, né? O que vai ser feito? Quais são as prioridades para esse dia de hoje? Determina, não faz uma lista enorme, né? Faz uma lista de prioridades mesmo, aquilo que tu não pode abrir mão naquele dia, 1, 2, né? 3, quem sabe, né? E organiza junto com a criança, faz diariamente ou faz semanalmente, organiza junto com ela. Hoje a gente tem certos compromissos que a gente não pode abrir mão, e dentro disso a gente vai se organizando, colocando a questão da alimentação, que permanece, né, sempre no mesmo horário. É importante a gente colocar o horário do almoço, meio-dia, 11 horas, 1 hora, enfim, mas fica esse horário fixo, né, determina os horários de lanche, os horários que a criança vai estar brincando, os horários que a criança vai estar agora, né, nesse momento muitas escolas estão fazendo aulas remotas, estão mandando atividades para casa, enfim, organiza esse momento, esse espaço, é o momento do estudo agora. Organiza esse espaço do estudo também, que a criança venha se organizar com seus materiais, né? Que ela possa estar naquele momento ali, um ambiente onde ela não vai estar sendo atrapalhada, não vai ter ruídos, não vai ter sons, né? Enfim, se organiza esse espaço, né? Organiza o espaço para que ela possa estar brincando, né? Em momentos que a gente vai estar em família, né? Conversando, brincando, porque agora é o momento da família, né? A gente tem que se organizar, tem que se olhar agora um para o outro, né? Fazer coisas talvez que antes, pela questão do tempo, enfim, né? Da rotina do dia a dia corrido, muitas vezes as famílias não conseguiam se organizar, talvez agora dentro de casa, estando mais tempo dentro de casa, né? Também se organiza dentro desse espaço, ou talvez alguns pais que não estão dentro de casa, estão trabalhando normalmente também, né? É importante se organizar nesse momento, é importante ter toda essa questão que nós já vemos conversando sobre a importância para a criança, do desenvolvimento dela, para a autonomia dela, para a segurança, para a sua própria saúde também, né, que nós colocamos as questões de não estar gerando estresse, né, não estar gerando briga, não estar gerando aquele desgaste desnecessário, né. Então, é tudo uma questão de organização, de estar ali listando, talvez, a gente vai fazer isso hoje, né, agora amanhã a gente tem outro compromisso, a gente vai fazer isso, e a gente vai se organizando, vai flexibilizando, vai montando esse momento junto com a criança, né, vai fazendo desse momento uma atividade importante, uma atividade prazerosa para a criança. Sim. Irmã Débora, e até eu conversando com uma conhecida minha a respeito disso, e ela abordou um ponto assim que é de se observar, que tem pais que, como a escola está fechada, acaba deixando com parentes, né, a criança para poder trabalhar, porque ainda continuam trabalhando, né? E aí, para poder deixar a criança em algum lugar, às vezes pagam alguém particular para cuidar, algum parente. Então, essa pessoa trouxe esse ponto assim, mas e como, né, organizar se a gente depende de alguém, né? A gente sabe que isso também acontece muito, ainda mais no momento que estamos, no qual as escolas estão fechadas, então eles ficam dependentes de outras pessoas. Mas eu acredito, foi o que eu coloquei, né? Acredito que mesmo assim, né, para o próprio bem da criança, como a irmã trouxe, independente com quem fique, é importante que a família, então, converse e organize essa rotina com as pessoas que estarão com a criança, né? Porque quem é o maior prejudicado em tudo isso, né? É o pequeno, é a criança, né, que sai no prejuízo, né? Que fica irritada, que fica ansiosa muitas vezes, que fica desorganizada, né, que fica até mesmo com seus momentos de refeição prejudicados. Tem criança que, quem sabe, acordam 11 horas, meio-dia, e acordam sem fome, né? Então, já perdeu, né, a refeição da parte da manhã. Só vai comer na parte da tarde, só quando, né, sentir fome. Então, vai comer por volta da 1, 2 horas da tarde, né, e já perdeu o café da manhã, já perdeu uma fruta, né? Já perdeu até a vitamina D, né? O solzinho tudo, ali, né? Já perdeu tantas coisas que poderia ter aproveitado se tivesse acordado num outro horário, um horário mais adequado, né? Então, eu acho que é bem isso, né? Independente com quem essa criança fique,
é importante que se estabeleça uma organização, é importante que se estabeleça momentos fixos, horas fixas, para essas atividades e para atividades que são essenciais, como a alimentação, né? É essencial a criança para o desenvolvimento dela. Certamente, a irmã falou tudo, assim, porque por mais que a gente, nesse momento, precisa de uma rede de apoio, a escola, no momento, ela está fechada, a gente não sabe quando que vai retornar às escolas, não temos previsão ainda, né? Temos algumas possibilidades, mas ainda a gente percebe que está sendo debatido, né? Porque é uma questão bem complicada, né? Mas é importante, sim, que essa família, né, venha conversar com quem vai ficar com essa criança, porque eu, por exemplo, no atual momento a gente está dentro da casa dos meus pais, né? Então eu conto muito com a ajuda deles. Hoje, por exemplo, nós almoçamos e depois do almoço a gente organiza a louça ali, né? Depois que terminamos, a gente desce, a Betina vai à escola, a gente dela, fazer ela dormir. Hoje, com o tempo, talvez eu me atrasei um pouquinho, né? Ela não dormiu, né? Eu disse, eu vou me atrasar pro programa. Então, ela não conseguiu dormir naquele período que eu estava ali junto com ela. Eu tive que apelar para minha mãe, né? Mãe, você vai ter que ficar um pouquinho com ela aqui, para fazer ela dormir, porque ela tá com sono, só que eu preciso entrar lá no programa, né? Enfim, eu tenho uma rede de apoio que também está me auxiliando. Claro que a gente tem que conversar, eu converso muito com a minha mãe, digo, olha, assim, às vezes ela faz alguma coisa que eu não gosto, né? Eu digo, olha, mãe, não é assim, eu gostaria que fosse assim, né? Então eu vou explicando, né, para ela, assim, a família também vai explicando para a pessoa, para babá, para o tio, para a tia, para a avó, que vai ficar com essa criança com toda educação, com todo carinho e respeito, né? Exato. Conversa, né, e prioriza, né? São prioridades, e isso tu não abre mão, né? E não pense em si no momento, pensa na criança, né? É para o desenvolvimento dela, é para o benefício dela. Assim como a irmã trouxe as questões ali dos sentimentos, das emoções da criança, às vezes a gente não consegue entender, e a própria criança não consegue entender o que está acontecendo, né? Nós vamos ter que auxiliar ela nesse momento, né? Talvez ela está angustiada, ela não sabe o que é angustiada, ela não sabe por que ela está tanto tempo dentro de casa, né? Você já sentou, já conversou com ela, explicou o que está acontecendo, por que ela não pode sair, por que ela não pode ir para a escola, o que está acontecendo no mundo, né? Você explicou isso para essa criança, né? Ela precisa entender, por mais pequena que ela seja, ela entende muitas vezes, da maneira dela, obviamente. Você vai conversar, né, com ela de uma forma simples, né? E pela que ela possa estar entendendo tudo isso também é importante, porque elas não sabem, muitas vezes elas estão angustiadas, elas estão tristes. Se nós estamos assim, né? Quem é que não está angustiado com esse momento que a gente está passando? Né? A gente não vê um fim, né, nessa questão, né? Glória a Deus que a gente tem Deus nesse momento, que a gente se apega, né? Mas tem muitas pessoas que estão deprimidas dentro de casa, que estão em depressão, que estão pensando em suicídio, enfim, é um momento atípico, é um momento bem complicado, né? Então a gente precisa ouvir as crianças também, elas também estão passando por necessidade, elas também precisam ser ouvidas nesse momento, né? Então nós, como adultos, vamos ter que fazer esse papel, vamos ter que conversar com ela, olhar para ela nesse momento e auxiliar ela, né? E esse adulto que vai estar conversando com ela, que está ficando com ela durante o período que o pai e a mãe não vai estar junto com ela, vai trabalhando, ele precisa entender, né? Vocês vão ter que conversar, se organizar para manter, sim, essa rotina para essa criança. Irmã Débora, nós estamos com tempo curtinho, 2 minutinhos, e nós temos uma pergunta ainda no chat, ali da Mara Oliveira. Ela pergunta assim: o que fazer quando a criança não se adequa à rotina em momento algum? E como identificar que é o seu tempo ou birra da parte da criança? Uma questão que a gente traz como chave, assim, acho que nós conversamos também no encontro anterior, é a observação, né? Eu não conheço essa criança, né? Então, não tem como eu dar um diagnóstico, digamos assim, né? É isso, porque eu não conheço, nunca estive junto com ela. Então, quem está juntamente com a criança vai ter que estar observando o que está de errado, por que será que ela não se adequou a essa rotina? Que rotina que está sendo mantida? De que forma que ela está sendo colocada? Ela está sendo uma rotina imposta? Ela está sendo uma rotina construída, como a gente conversou hoje, em parceria com a criança está fazendo parte desse momento também,
né? Então a gente tem que observar, né? A gente vai ter que estar sempre observando. A questão da birra, né, que foi colocada. Será que essa birra não é uma questão de angústia, uma decepção, uma tristeza da criança ali que ela não está conseguindo lidar com seus sentimentos naquele momento, né? Então, tudo a gente tem que observar. A gente vai ter que estar observando. E isso leva, às vezes, um tempinho, né? A gente vai precisar de paciência, né? Vai observando aquela criança e vendo o que será que está de errado. Será que é com a criança ou será que é com o adulto? Né? Então, observação nesse momento, acredito que seja a resposta para a pergunta, né? Observar e analisar as questões. Então, tá, irmã Débora, agradeço mais uma vez a participação da irmã, né? Acredito que as dicas, né, foram de grande valia, né, para todas as famílias, todos os irmãos que estão videologados conosco. Que Deus continue lhe abençoando e até um próximo encontro, né? Que Deus certamente irá preparar para nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu que agradeço pela oportunidade. Amém. Deus Glória a abençoe, irmã. Deus. Deus abençoe. Então, irmã, agradecemos a todos que ficaram ligadinhos conosco, que compartilharam, que deixaram o seu like, que tiveram suas participações ali no chat, né? Tem Outros irmã- irmãos entraram. Tem uma irmã até de Portugal. Mas que bênção, olha só. Se estendeu até os confins da terra. Glória a Deus, né? Que bênção. Deus abençoe a irmã Elaine, isso? Isso. Irmã Elaine, Deus abençoe. Nós não vamos citar o nome de cada uma, porque o nosso tempo já findou, mas agradecemos a participação de vocês, que Deus continue abençoando, dê uma semana abençoada, Glória a que Deus. consiga estabelecer, então, aqueles que não estabeleceram uma rotina, e que seja, né, com certeza será proveitoso Com para certeza. todos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz, oração e união. Que Ele é Deus e